A educação no circo e o circo como educador. A dança para além dos movimentos corporais. O que o corpo diz da sua personalidade e do seu humor. E alguém que vive o mundo do circo de forma intensa. Movimentos, Interface está no ar. A arte circense existe desde os tempos do Império Romano e até hoje somos surpreendidos com as acrobacias, os movimentos impressionantes dos trapezistas e os inúmeros quadros que têm a finalidade de nos entreter. Mas o que o respeitável público nem sempre imagina é que, para além do picadeiro, o circo torna-se um desafio diário para quem trilha o caminho que soma a arte com as demandas de um mundo real. Por trás do mundo mágico apresentado nos picadeiros, existe uma realidade que só é descoberta nos bastidores. Entre uma apresentação e outra, os artistas se equilibram entre a arte circense e os desafios diários. Você ficava na cidade, o circo ficava um mês, né? Então eu tinha que estudar, né? E era assim, era bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você fazia aquela amizade com os colegas ali, com o pessoal, né? Com os meninos, amizade com os meninos, né? Acostumava, ficava um mês ali. Aí você acostumava, assim, apegava a eles, né? Com a professora, com os meninos. Aí tinha que mudar para outra escola, né? Porque você começava aqui a primeira série, não dava para você fazer uma série, por exemplo, você tinha que fazer 12 escolas por ano. Eu estudei no circo na parte do ensino fundamental, né? Mais ou menos até os 8, 9 anos de idade. E como o circo rodava muito a região metropolitana de Belo Horizonte, era fácil, né? O deslocamento de um bairro para o outro, assim, não tinha tanta dificuldade. A dificuldade maior era quando era no interior, que aí tinha que mudar realmente de uma cidade para outra, então mudava-se de escola. No circo, desde pequeno, quando eu era mais novo, tinha um horário de estudar, tinha um horário de ir para o circo, trabalhar ensaio. Hoje em dia mesmo é mais fim de semana que trabalha e tal. E quando precisa de sair dia de semana assim da escola, eles conversam antes. Pode até ser difícil aliar o estudo ao circo. Mas essa família faz isso com a mesma facilidade que executam acrobacias que encantam o público. Hoje, eles já são a 5ª geração e continuam passando como uma espécie de herança os ensinamentos do circo. O circo Irmão Simões surgiu, né, foi no século XIX, com o meu bisavô, João Simões. Ele se casou com a Hermília, que é minha bisavó, né? E ela acompanhou ele no circo. E a gente continua com a tradição. Meu pai, meu avô, né? Aí veio meu irmão mais velho, né? A gente foi aprendendo as coisas do circo, a gente viveu nesse mundo, né? Desde criança, nasceu naquele mundo. Aquele mundo tão maravilhoso que a gente não teve nem mais opções. A maior escola que a gente tem é o circo, porque tudo saiu do circo, né? A dança, o teatro, a música, tudo que é parte cultural, né? E até para as escolas de hoje também, o aprendizado que a gente tem é muito grande, sabe? Então, tudo que você vive no circo, eu acho que vale para a vida toda. E o circo tem a gente tem esse prazer de conhecer cidades, conhecer pessoas novas, né? As tradições das cidades, né? As linguagens das cidades. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei até hoje, foi através do circo. Tudo na minha vida, para tudo. Eu sou soldador, eu trabalho, eu faço lona de circo, eu mexo com todo, meu irmão faz personagem, a gente faz de tudo aqui. E não para por aí. Entre a arte de representar e a vida em sociedade, o circo atua não só na educação e formação profissional, como também nas relações pessoais. O circo em si é uma grande escola, né? O fato de conhecer pessoas novas, conhecer lugares diferentes, com certeza influenciou muito na minha educação, na minha personalidade, né? As pessoas com
com que eu conheci. Seu lado comunicativo é bem melhor, graças ao circo, você perde um pouco da timidez. É bem mais fácil, né? A gente interage com as pessoas melhor, sempre fazendo vários amigos. No primeiro dia mesmo já interage com a escola inteira. O circo ajuda a gente a interagir melhor com as pessoas, né? A você ter mais educação também, porque no circo você precisa de educação. E a alegria também, né? Te traz pro cotidiano também, você fica alegre o tempo todo. Muito se fala, Marcela, naquela famosa expressão: a boca cala, o corpo fala. E por isso que a gente pode questionar o que o movimento do corpo pode dizer do nosso comportamento, ou até mesmo da nossa personalidade. Pois é, Sanches. E para discutir as expressões corporais e muito mais, trouxemos para o nosso bate-papo de hoje o psicólogo e ator Fábio Teixeira. Seja muito bem-vindo à Interface, Fábio. Olá, tudo bem? Bom, para começar o nosso bate-papo, as expressões corporais das pessoas têm mudado com o tempo? O corpo sempre foi o foco da expressão simbólica humana. Então, sempre o ser humano utilizou o corpo para poder se comunicar. A gente pensa sempre na comunicação através só da voz, mas o corpo e a voz interagem na forma que o ser humano se comunica desde sempre. Lógico que, como nós somos pessoas inseridas num contexto histórico, em cada contexto histórico, em cada momento da história humana, a gente aprende a se comunicar de formas diferentes. Certos gestos, certos comportamentos corporais, certas formas de falar, e isso vem modificando sempre. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente se modifica de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente que a gente está vivendo. Agora, Fábio, você é muito ambientado no meio do teatro que é um meio cheio de expressões, diversas expressões. Essas expressões, elas fazem muita diferença, tanto dentro da dramaturgia, como também na nossa relação com a sociedade, de um modo geral? Sim, porque a forma de nos relacionarmos com a sociedade é através do corpo. A diferença, talvez, é que o ator, o bailarino, o artista, em geral, ele aprende tecnicamente a como se comunicar com o corpo, usando o corpo de formas bem específicas. Agora eu quero dizer isto, agora eu quero dizer aquilo. Então, tudo na arte tem uma técnica envolvida, ao mesmo tempo que existe uma compreensão do que se quer dizer. E uma pessoa que não é artista, o que ele vai fazer, não é? Ele tem que ir compreendendo também cada vez mais o seu corpo para poder comunicar-se de forma mais verdadeira. Quanto mais eu entendo o que eu quero dizer, como eu ajo com o meu corpo enquanto eu digo aquilo, mais verdadeira e mais fácil é a minha comunicação, mais rica é a comunicação. E no caso da dança, geralmente a gente não usa a voz para se comunicar, então as expressões são muito importantes, né? Sim, tanto na dança quanto no teatro, porque o corpo é o instrumento principal de trabalho do artista. Especificamente da dança e do teatro. E a dança e o teatro, eles não são separados assim. Dança e teatro se interagem. E é muito comum em espetáculos de dança, hoje em dia, utilizar também a voz. Agora, tem um detalhe que é importante de dizer. Tecnicamente, voz é corpo. Corpo é voz. Para eu produzir os sons, eu preciso contrair músculos, respirar, ter uma certa entonação corporal, vocal, e isso que me dá a linguagem. Então, se eu estou tenso, repara, se eu estiver tenso, minha voz vai sair embargada, apertada na garganta. Se eu estou nervoso, eu começo a trocar as palavras, esqueço, digo de uma forma diferente. Se eu estou assustado, eu falo mais alto, não é? Então, a voz e o corpo interagem numa simbiose. O artista, ele aprende a usar esse instrumento de uma forma mais apurada. Mas se as pessoas também começarem a entender o próprio corpo, as próprias emoções, isso vai ficar mais bacana. A gente consegue expressar nossas emoções e nos livrarmos de angústias, de medo, de tristeza, simplesmente porque a gente traz para o corpo a experiência das nossas emoções. Isso vai além da arte. Pessoas que não trabalham com arte também precisam se expressar melhor. A gente pode, talvez, falar de técnicas, algum tipo de comportamento, vamos supor, postura, algo que a gente faça que possa nos ajudar a nos expressar melhor? Eu vou chamar isso de repertórios, né?
quanto mais repertórios corporais, comportamentais a pessoa puder adquirir, mais ela vai tomar contato com essa forma de comunicação. Então, qualquer pessoa, se fizer uma dança, se fizer uma arte, um esporte, todas essas coisas que colocam o seu corpo em evidência vão trazer essa forma nova de linguagem. E é interessante, vamos dar um exemplo assim. Você vai dançar forró. Você dança forró? Não. Aí Eu você mais ou menos. Mais ou menos. Aí você dança com uma pessoa. Ok, é uma forma de dançar. Se você muda de parceiro, é outra forma. E se você muda de parceiro, é uma forma totalmente diferente. Então, o forró, a dança, ou qualquer outra dança, bolero, tango, não importa. Contato e improvisação do teatro, por exemplo, cada um utiliza aquele instrumento de uma forma que lhe é bem peculiar. Porque a gente traz no corpo as nossas histórias, a nossa genética, as nossas memórias, e o corpo diz isso. E se você aprende a dizer isso, você consegue trabalhar suas emoções de uma forma muito mais verdadeira. O autoconhecimento, né? Com Autoconhecimento certeza. através do corpo também. Né? E isso também é uma forma da gente lidar com a timidez, né? No teatro, muitas pessoas buscam para lidar com a timidez. Mas não é só isso que o teatro faz. Ele é muito mais amplo, repara. Sim. É a timidez, é a expressão, e a pessoa acaba se libertando de uma série de amarras que a vida vai nos trazendo. Simplesmente porque aprende a se comunicar de uma forma integral. Corpo, voz, movimento, pensamentos, emoções, tudo junto atuando na linguagem. Agora, o outro lado também é possível? A pessoa muito extrovertida, ela encontra o equilíbrio por meio das artes também? Isso acontece também. Porque a arte, ela vai te trazer o controle. Então, o artista, ele aprende a controlar esses impulsos também. Então, em vez de fazer uma coisa descontrolada, que é até bom, uma pessoa que faz uma coisa bem descontrolada, bem louca, aí você vai e fala assim, por favor, menos. Calma. Calma. Mas isso também é um trabalho de compreensão corporal. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. Quanto mais consciência você tem, ou como você pode dizer, consciência corporal é consciência de si mesmo. Então, quanto mais consciência de si mesmo ou consciência corporal, mais controle sobre a sua vida você vai ter. E assim, para finalizar o nosso bate-papo, você é psicólogo e também ator. Como você lida com essas duas áreas para o estudo das expressões corporais? Sim, em específico no teatro, aplico o conhecimento da psicologia dentro das aulas de expressão corporal. Como que se faz isso? Permitindo ao estudante de teatro que consiga, cada vez mais, através dos exercícios, encontrar o seu corpo, o que ele pode oferecer para a arte. Porque eu não quero que ele faça A ou B, eu quero que ele seja ele mesmo fazendo aquilo. Aí, este é o trabalho de descoberta de si mesmo dentro da arte. Por isso que a arte sempre se renova. Sempre. Se dois atores fizerem o mesmo trabalho, vão ser dois trabalhos diferentes. Porque cada corpo tem uma linguagem diferente, uma forma diferente de se comunicar para a mesma situação. É esse o trabalho da expressão corporal dentro da arte. Bom, muito obrigada, Fábio, por ter vindo aqui. Acho que a nossa expressão vai mudar muito depois de hoje. Fábio, muitíssimo obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui no Interface. Muito obrigado, eu que agradeço. O Interface vai para um breve intervalo, mas já estaremos de volta. É rapidinho. A gente faz muitos projetos culturais, né? A gente leva o circo nas escolas, né? Através da lei de incentivo à cultura, lei municipal, lei estadual, lei federal. Nunca imaginei fazendo outra coisa. Sempre pela influência até do meu pai mesmo, que sempre incentivou muito, na minha casa, muito a arte, né? Seja ela de circo, seja música. Existem músculos do nosso corpo que só descobrimos quando se dança, Marcela. Sanches. E é por isso que existe na dança uma forma divertida de fazer exercício físico. E há até quem descubra por meio dela o seu lugar na sociedade. Corpo, movimento, expressão e sentimento. Palavras que somadas resultam a dança. E não é de hoje que elas são usadas para traduzi-la. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Na pré-história, dançavam como forma de sobrevivência.
No Egito Antigo, as pessoas dançavam para deuses em casamentos e funerais. Já na Grécia Antiga, ela ajudava nas lutas e definição do físico. E não importa a época, por meio dos movimentos do corpo, a dança torna-se um meio de absorver, aprender e transmitir cultura. Cada estilo, cada música vai trabalhar um pouquinho mais de um tipo de cultura. Então, quando a gente traz alguma coisa diferenciada desses ritmos, a gente acaba fazendo esse resgate cultural mesmo, para introduzir o assunto nesse tema, o aluno nesse tema, para o aluno entender melhor, para o aluno ficar mais atualizado, mais contextualizado e a dança entrar de forma mais natural, mais gostosa. Enquanto coreógrafo, a gente tem trabalhado muito a questão da criação coletiva. Então, a coreografia ela vai surgir em cima de algo que mexe com o bailarino, que te incomoda de alguma maneira e que você quer expressar. Então, a gente parte de um tema e, a partir desse tema, a inspiração vem para que esse sentimento que vem lá de dentro ele se transforme em movimento. Se eu só ensinar a técnica, só ensinar o passo aqui para o meu aluno, ele vai fazer, ele vai dançar, vai dar tudo certo. Agora, se tiver toda uma história, uma cultura, todo um trabalho em cima disso, a dança fica mais completa, fica mais gostosa de ser dançada, de ser curtida. Para além do aprendizado, a dança proporciona a chance de manifestar diversas expressões, das mais variadas diretrizes, seja para acalmar ou até mesmo para enfrentar os medos. Acho que é superação, sabe? Um desafio, né? Para mim é uma terapia, é o momento em que eu desligo das coisas de fora. Você abre um novo horizonte, você se sente mais livre, mais leve. Ela proporciona uma possibilidade da gente entrar um pouquinho no mundo do outro. E isso acaba ajudando a gente a entender o que está no mundo fora da nossa particularidade. E se abrir para o novo pode ser uma forma de entender o lugar de cada um como cidadão na sociedade. É como adquirir voz por meio dos movimentos do corpo. Enquanto intervenção, é uma forma diferente de se dizer sobre qualquer coisa, principalmente dizer sobre o território, dizer sobre a política e sobre o estar do corpo no território. Então, assim como falar, né? A gente usa a dança para trazer um outro tipo de fala, assim como as pessoas tocam para trazer outras formas de fala. Mesmo através do improviso, a dança ela sempre é a partir de uma inquietação, de uma questão interna que ela vai emergir na superfície em forma de movimento. Então, eu acho que isso já responde. Ela sempre vai estar respondendo a alguma inquietação de uma certa maneira. Todas as minhas ideias de materialização das minhas ações políticas, elas vão para a rua, elas não vão para a rua só no papel ou só nos materiais físicos que eu preciso, mas o meu corpo também fala. E talvez seja um dos instrumentos, por exemplo, que possa ser usado dentro da psicologia, da psiquiatria para poder curar a própria depressão, né? Porque você descobre uma outra forma de você expressar aquilo que te sufoca. Uma arte antiga, mas que tem um lugarzinho especial nessa geração. Tanto que o circo ganha o frescor da juventude para eternizar o ofício. E a causa é tão nobre que a vida pessoal e artística torna-se uma confusão, de certa forma, prazerosa. Aos 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a fazer um curso de modelo. Comecei a trabalhar, comecei a tirar foto, vestir de noiva, fazer alguns desfiles. E aí me foi sugerido fazer um curso de teatro para desinibir, onde eu conheci o Gustavo, que é meu companheiro hoje. Ele me propôs de fazer uma aula de circo também. Então eu comecei a ter essa relação com a aula de moda, a aula de teatro e a aula de circo. E a aula de circo para mim era ótimo, que tinha que malhar, fazer academia por causa das coisas de modelo. Foi ótimo porque que academia mais legal, que academia mais divertida. No meio da moda eu me via sempre entre concorrentes. Já no mundo do circo, totalmente diferente. Por quê? O circo é tão amplo, assim, ele dá oportunidade para tudo e para todos. Porque no circo você vai se dar bem em uma coisa,
e não vai se dar tão bem em outra. Vai gostar muito de fazer uma modalidade e não vai gostar tanto de outra. E sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém para te ensinar. O circo tradicional está acabando, é uma pena mesmo, porque é muito rico, é muito sincero e é o meio de sobrevivência. E aqui no Brasil não é valorizado. Primeiramente, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse universo circense e desse universo da palhaçaria, que o palhaço ele representa a pureza, a inocência, rir do ridículo, rir do próprio erro. Eu acredito que o circo é uma arte, que ela serve para ser vivida, experimentada e a gente pode trabalhar com ela, ganhar dinheiro com ela. Então, assim, é uma luta diária mesmo, de conseguir fazer isso ser o nosso ganha-pão. Trupe Gaia, a trupe, representa tudo. É o filho que eu ainda não tenho, Mas é isso, é o cuidado, mas é um cuidado, um amor, essa coisa poética, assim, que te leva para um lugar. A arte nos leva para esse lugar assim, revolucionário, essa coisa da luta. O que as pessoas que não vivem de circo, não conhecem, é esse encantamento diário, esse encantamento pelas pequenas coisas. Então, sempre antes de me apresentar, eu me concentro e penso, pode ser a primeira vez que uma criança está assistindo. Isso é encantador, esse pensamento diário, de estar levando um pouquinho de alegria para as pessoas que estão ali. O que mais me encanta é essa alegria sempre em fazer o que tiver que fazer. A gente não tem aquela impressão assim, nossa, tenho que trabalhar. Nossa, tem uma apresentação. Nossa, tem que viajar. Na multidão, padronizados pela cor laranja, eles são todos iguais, são ignorados de forma igual e igualmente repetem movimentos para corrigir o excesso de falta de educação. Falo dos garis, que despidos dos uniformes são grandes surpresas e muitas vezes artistas. Os movimentos são os mesmos que, repetidos, varrem das ruas de Belo Horizonte 50 toneladas de lixo, e isso por dia. E na cena que se refaz a cada esquina, a situação de coadjuvante esconde talentos dignos de um público que não seja apenas aquele que produz sujeira. A vassoura que apoia calos de um ofício muitas vezes anônimo pode ser a mesma a ser equilibrada por alguém dono de uma alegria ímpar, numa soma de gari e artista ao mesmo tempo. Trabalho brincando, divirto ao mesmo tempo. Mesma coisa, o tempo todo, tem muita saúde, para correr mais uns 80 anos aí para aposentar. E para quem chega a percorrer até 25 km por dia, numa velocidade de até 7 km por hora, a dança pode ser um ótimo combustível para completar o trajeto com êxito e com histórias para contar ao fim da jornada. A gente canta, dança, brinca, né? Podia ficar mais desinibido, para passar mais rápido, né? Porque a rotina apesar que a gente brinca, é pesado, né? Mas a gente leva isso aí como um esporte, uma brincadeira, um hobby que a gente gosta de fazer, né? Igual eu trabalho na capina, a máquina vai na frente fazer muito barulho. Aí a pessoa já vem curioso para ver o barulho, vê a gente brincando, dançando, aí vem conversando com a gente, perguntando sobre o serviço, como é que é, a gente fala, como é que é. Aí fala, nossa, que legal, aí vai cativando aquela amizade da gente, né? Aí eles abraçam a gente abraça eles, é tudo bem, fica todo mundo amigo, feliz. E se é para cantar ou dançar, que não seja apenas no ritmo das modinhas do mercado, o som de um instrumento sofisticado que substitui bem o lugar da vassoura traz à tona um talento muitas vezes subestimado pelo uniforme laranja.
Das pontas dos dedos que extraem notas para uma cabeça que explode letras, a música de conscientização embala a vida deste gari há mais de 20 anos. As composições sempre andaram lado a lado com a profissão, dando origem ao gari artista ou ao artista gari. Não importa a ordem, o fato é que não dá para desfazer essa combinação. É mais ou menos assim, eu vou falar que a limpeza nunca tem um fim. Eu vou chegando agora, falando de coração, para você agora nessa improvisação. Eu falo agora e você não esquece. Quem canta aqui agora é Daniel do Rap. Um exemplo disso é quando você está nas ruas, trabalhando nas ruas, você vê que as pessoas te olham de forma diferente. Te olha já, olha aquele cara ali, é o rapaz da foto. Ah, aquele é o rapaz da avenida que passou na avenida, desfilou na avenida. Sabe? Então, assim, eles não vê apenas mais como o profissional da limpeza que está ali correndo no caminhão ou que está com a vassoura na mão. Tá vendo? Ah, é um agente cultural também. Olha, é um artista que está ali também. Das ruas para a passarela da arte, o reconhecimento veio com o tempo, mas ainda vai levar tempo para que toda a sociedade reconheça o gari, não apenas como um ponto laranja, mas como alguém que, dotado de oportunidade, pode surpreender, assim como eu e você. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E na semana que vem estaremos de volta. E se quiser rever esta e outras edições do Interface, é só conferir o canal da PUC TV no YouTube. Valeu demais. Até o nosso próximo encontro. Tchau!